mais direto e brutal de falar sobre DRE, demonstração de resultado de exercício. Você já ouviu falar desse negócio? Então, primeiro passo, deixa eu me apresentar. Eu sou Matheus Torrente, consultor financeiro e economista, e eu ajudo empresários a resolverem o problema das finanças, desmistificando o que é difícil, trazendo tudo para um contexto muito mais fácil, de números, de realidade financeira, etc. E aqui vai a primeira pancada do dia. A gente vai falar sobre DRE, demonstração de resultado do exercício. Se você é pequeno, médio empresário, às vezes até um empresário em ascensão, provavelmente você só ouviu falar de DRE no final do ano, quando o teu contador manda para você um balanço patrimonial, se você contratou esse serviço, e um DRE, se você contratou esse serviço. Do contrário, se você não tem um gestor financeiro ou um consultor financeiro que te ajuda nesse processo, você nunca ouviu falar de DRE e não viu nenhuma utilidade para ele. Meu papel nesse vídeo é desmistificar isso para você e trazer números e realidades sobre DRE. Primeiro, qual que é o objetivo principal do DRE? Cara, o DRE, o objetivo é apresentar o resumo das operações financeiras em um determinado período. A gente quer saber via DRE se teve lucro ou prejuízo. Sabe no final do mês, quando você termina de trabalhar, e aí você pergunta, cara, esse mês foi pauleira, vendi bastante. Deu lucro ou deu prejuízo? Na sua cabeça, mentalmente você tem uma noção, porque você é gestor, você é empresário, você é o dono da empresa da operação. Você tem uma noção de que aquilo deu lucro. Tá, mas e se a gente perguntar quanto de lucro deu percentualmente em relação ao faturamento? Você sabe essa resposta? Se você não souber, não tem problema. Quem tem que saber essa resposta é o DRE. O DRE calcula qual é o percentual de lucro relativo ao faturamento do mês naquele determinado período e a gente consegue ter um retrato claro sobre o seu DRE, sobre a demonstração do resultado do exercício do seu negócio. DRE para ser, segunda informação, DRE é para ser visto apenas uma vez por mês? Não. Ele pode ser visto em qualquer período, seja mensal, bimensal, trimestral, anual, semestral, etc. O que você não pode é achar que o DRE é para ser visto uma vez por ano. O DRE não é para ser visto uma vez por ano, tá bom? E ele precisa ser visto frequentemente porque ele é um apurador de lucro ou prejuízo. Vou te fazer uma pergunta. Se a sua empresa estiver dando prejuízo, você vai querer saber isso logo no final do mês ou você vai esperar um ano inteiro para descobrir que deu prejuízo? Qual é a sua resposta? Com base na sua resposta, é a frequência com que você deveria ter acesso ao seu próprio DRE da sua empresa. Combinado? Segunda, o DRE segue o regime caixa ou regime competência? Um passo atrás, regime caixa e regime competência são duas formas contábeis de registrar as informações financeiras. O DRE obrigatoriamente segue o regime competência, ou seja, ele segue o regime em que registra as coisas no momento em que ocorreu, independentemente do que ocorre dali para frente. Vamos para um outro exemplo. Você vendeu R$ 400.000 este mês, todavia foram parceladas em 8 vezes. Você deve registrar 8 parcelas no seu DRE ou uma única venda de R$ 100.000, de R$ 400.000? Resposta letra B, você deve registrar uma única venda de R$ 400.000, porque a competência, você registra as coisas na data em que ocorre, independente do pagamento ou do recebimento. Se a venda foi feita esse mês, você vai registrar a venda toda esse mês. Aí a parte de gerenciar o fluxo de recebimento não é dentro do DRE, é em outro lugar. Mas o DRE vai registrar toda a venda no momento em que ela ocorrer. Combinado? Então sempre vamos seguir o regime competência e não o regime caixa, que a gente utiliza em outros lugares, ok? Terceira informação, o que é receita bruta? Lá dentro do DRE você vai encontrar uma informação chamada receita bruta. Receita bruta é o valor arrecadado total com as vendas dos produtos ou a prestação de serviço sem qualquer dedução. Então a gente vendeu R$ 300.000 para o José, 400 mil para a dona Marineide, a gente vai registrar lá R$ 700.000 de venda bruta. A gente não vai deduzir os impostos, não vai deduzir a depreciação, entre outras coisas que o DRE traz para a gente. Lá é receita bruta. Por que é importante você saber receita bruta? Porque pela receita bruta a gente tem noção da equipe de vendas, a gente tem uma noção clara sobre como está a força de vendas, o motor de vendas dessa empresa. Pela receita bruta a gente consegue comparar mês a mês e identificar se a empresa está vendendo cada vez mais ou vendendo cada vez menos. Lembre-se, vender mais não necessariamente é lucrar mais, mas é importante essa informação, porque se a gente está vendendo mais, significa que ou o nosso preço está muito competitivo no mercado, ou a nossa equipe de vendas está muito engajada, ou o nosso produto tem uma atração muito grande no mercado. Tudo isso é relevante e necessário para que a gente tenha uma boa gestão financeira e um olhar crítico sobre o processo que está acontecendo na nossa empresa, impactando diretamente o financeiro. Não importa se você vende cotonete ou se você é médico e vende uma consulta, um procedimento estético.
A receita bruta é necessária para a gente ter essa noção, combinado? Qual que é a diferença entre lucro bruto e lucro líquido? É outra informação que o nosso DRE vai trazer. O lucro bruto é o lucro que a gente se preocupa quando a gente tem a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida ou dos procedimentos, receita bruta. Na receita bruta, eu estou preocupado só com os custos do negócio, custo de mercadoria vendida, que é basicamente o custo operacional de produzir aquilo. Se você é médico, é o custo das horas, é o custo do equipamento, é o custo do procedimento estético que você está fazendo para o seu cliente. Se você é empresa, é o custo do estoque, de adquirir mais estoque, é o custo de instalar o estoque, se tem o caso de instalar, de dar manutenção daquilo. Então, o lucro bruto significa receita líquida, não é receita bruta, hein? É receita líquida menos o custo da mercadoria vendida. Esse é o contexto de um lucro bruto, combinado? Por que é importante eu saber o lucro bruto do meu negócio? Porque lucro bruto é o cerne, é o core da sua operação, é o coração da sua operação. Com o lucro bruto, eu tenho a certeza de que a sua empresa pode ser mais rentável ou menos rentável, dependendo do que a gente vai fazer com, no caso, o lucro líquido, né? Como é que a gente vai cuidar do custo da mercadoria vendida? Eu consigo trabalhar esses detalhes com você. Por isso que eu estou te falando que o lucro bruto é relevante para a gente saber a saúde do seu negócio. Lembra que eu falei que vender mais não necessariamente é lucrar mais? Por causa de um carinha chamado lucro líquido. Lucro líquido é o resultado final, após subtrair todas as despesas operacionais, que é financeiro, imposto, etc., do lucro bruto. Então vamos de novo. Eu peguei o lucro bruto, que foi lá toda a minha receita líquida, que é o que entrou no meu caixa, menos o custo da mercadoria vendida, e aí eu tenho custo de instalação, operação, estoque, manutenção, etc. Deste grupo todo, eu tiro o lucro bruto. Do lucro bruto, eu vou tirar agora as despesas operacionais, as financeiras e os impostos. O que são despesas operacionais? São aquelas despesas de manutenção da coisa, da máquina. Um exemplo, se você tem funcionários, os funcionários estão no custo operacional, tá bom? E os impostos que você paga sobre esses funcionários também estão lá dentro do custo operacional. A gente vai só separar para facilitar na hora da gestão. Mas, por exemplo, os impostos que eu pago para a manutenção da empresa, o CNPJ da empresa, são impostos que eu vou reduzir do lucro bruto para obter o lucro líquido. Então eu pego o lucro bruto e subtraio despesas operacionais, despesas financeiras e impostos. Despesas operacionais, tudo que preciso para manter a operação funcionando, água, energia, aluguel, funcionários, 13º, etc. Despesas financeiras, todas as coisas relativas ao dinheiro. Então, se eu fiz um financiamento, o valor desse financiamento. Se eu estou utilizando cheque especial da empresa, o valor do cheque especial, mas os impostos que eu estou pagando pelo cheque especial. E por último, eu vou deduzir impostos. Impostos da pessoa jurídica, como manutenção dos funcionários, e impostos dos sócios, como manutenção dos sócios no quadro societário. Eu pago impostos por isso também. Entre outros encargos sociais e tributos. Tirando tudo isso, eu vou ter o chamado lucro líquido. Com o lucro líquido, eu consigo saber quanto que vai dar para eu distribuir para os sócios, como é que eu vou fazer reinvestimento na empresa, como é que eu vou aumentar o meu OPEX, como é que eu vou aumentar o meu CAPEX, que são coisas justamente necessárias para a boa gestão do negócio. Talvez tenha sido sopa de letrinhas para você que não está acostumado com isso, mas acredite, você vai ter mais familiaridade com essas coisas à medida que você for fazendo. Quanto mais você fizer, quanto mais você cuidar, mais familiaridade você tem. Tá? Outra informação, o que compõe o custo da mercadoria vendida que a gente falou ali? São custos com a produção e aquisição de bens, né? Quando a gente tem estoque, é o estoque inicial, mais as compras que você fez para repor estoque, menos o estoque final do período que a gente está analisando. Então, se eu estou falando de 30 dias, eu preciso ter um controle rigoroso de estoque para saber quanto eu tinha no início do mês, quanto eu vendi durante o mês, no final do mês, quanto que me sobrou. E aí eu tenho uma noção de estoque. Se você não tem estoque, só presta serviço, é justamente o preço desse serviço, o custo da mão de obra. Se você é médico, quanto que custa o seu salário como médico? Pronto, se não fosse você prestando serviço, teria que ser um outro profissional que você pagaria. Quanto custaria esse profissional? Esse é um custo da mercadoria vendida. Além disso, o próprio material. No caso de médicos, a gente tem o material que ele utiliza. Quanto que custa esse material? Tudo isso compõe o custo da mercadoria vendida. Combinado? Diferença. O que são despesas operacionais? Despesas operacionais difere do custo da mercadoria vendida, porque nas despesas operacionais são tudo que eu preciso para manter o negócio funcionando. Despesa operacional é, por exemplo, a conta de energia, conta de internet, a conta de água, que sem elas o negócio não funciona. É só você fazer o seguinte raciocínio: se eu cortar esse custo, ele para o meu negócio ou não para? Se eu cortar a energia, teu negócio para? Com certeza para. Então é uma despesa operacional que você precisa.
Mas tem outros que não param o seu negócio, como por exemplo o salário do marketing. Se você tem uma equipe de marketing, você paga marketing terceirizado, se você paga ADS, tráfego pago, essas coisas não param o seu negócio, mas elas são gastos operacionais. A classificação delas é gasto operacional, justamente porque elas são necessárias para manter a sua operação funcionando. Se você cortar todo o seu time de marketing amanhã, você vai vender mais ou menos, sua operação vai funcionar melhor ou pior. Esse tipo de gastos que a gente chama de gastos operacionais. E aí entra salário do administrativo, tá? Não do pessoal operacional, salário do administrativo. Entra gastos com marketing, com aluguel, energia, despesa com a produção, etc. É preciso olhar para a sua operação para delimitar ali o quadradinho, o que são despesas operacionais para manter a operação funcionando, combinado? Próxima pergunta é: onde entram os impostos sobre faturamento? Essa é uma dúvida muito comum e é uma dúvida super válida. Todo mundo quer achar que os impostos vão aparecer lá no lucro líquido, depois que eu deduzir todos os custos da minha empresa. Lê do engano, gente, lê do engano. O nosso sócio governo, ele quer aparecer logo após as vendas, tá bom? Então, os impostos, ele aparecem logo lá na receita bruta. Pegou a receita bruta? Tiro todos os impostos e aí eu vou ter a receita líquida. Eles são deduções de receita. E o sócio governo, ele quer aparecer lá no cabeçalho, lá na ponta, porque ele vai aparecer de novo lá no final. Então, ele quer recolher, arrecadar, né? Lá na entrada dos impostos, lá na entrada do faturamento, e depois ele quer arrecadar aqui embaixo, lá na parte de distribuição de lucros, tá? Hoje a gente já tem alteração na legislação que é acima de 50 mil distribuído por mês ou 625 mil por ano, a gente tem 10% de imposto retido na fonte, tá? Vem um boletão, um DARI para você pagar, um DARF, se eu não estou enganado, logo no outro mês, assim que você distribuir 50 mil reais. Distribuiu 49.999, não vem boleto para pagar. Distribuiu 50 mil reais, vem um boletão de 10% para o seu sócio governo, porque ele gosta muito de você. Combinado? Próximo é o que significa EBITDA ou EBITDA, todo mundo fala esse nome bonito, ou Lagida, pra gente que é brasileiro, Lagida é mais fácil, dentro da estrutura de análise. De novo, esses nomes bonitos, como você não tem habilidade, não tem muito tempo com isso, é comum achar estranho. Mas à medida que vão te apresentando todos os meses o mesmo nome, todos os meses o mesmo resultado, você começa a associar, dar nomes aos bois, ok? O Lagida é o lucro antes do imposto, juros e depreciação e amortização. Então é o lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização. Por isso esse nome, Lagida ou EBITDA em inglês, tá bom? E ele mede o potencial de geração de caixa operacional da empresa. Por que a gente quer saber isso? Porque quando a gente passa por momentos ruins da empresa, toda empresa passa por momentos ruins, altos e baixos, tá? Quando a gente passa por um momento ruim na empresa, a gente quer saber qual é o problema que está acontecendo. Eu estou tendo problema nas vendas, eu estou tendo problema na administração e gestão, ou eu estou tendo problema de inflação de custos e impostos? É os impostos que estão matando o negócio? É a operação que não está indo bem, está muito cara? Ou é as vendas que não estão vendendo, o time comercial está cachorro, está sofrido? Então, eu só consigo saber isso se eu tiver um DRM mostrando justamente o EBITDA ou o Lagida, para eu ter noção da potência de geração de caixa do negócio. Se o negócio consegue gerar caixa, eu sei que o problema não é venda, porque está gerando caixa, está gerando dinheiro. E aí eu passo a olhar para as camadas de baixo, a operação em si, o custo operacional, ou os impostos lá embaixo na ponta, que podem estar mal distribuídos, eu devo estar pagando muita coisa. Então, o EBITDA e o Lagida vão servir, que são a mesma coisa, eles vão servir justamente para a gente ter uma noção clara sobre a realidade financeira daquele negócio. Se eu tiver uma noção clara sobre a realidade financeira daquele negócio, eu consigo sentar com um sócio e um investidor, eu consigo sentar com um banco e falar, cara, eu preciso de dinheiro para sanar a pane que está no motor X, que está na dificuldade Y, financia para mim esse negócio. Porque quem for emprestar dinheiro ou investir nessa operação precisa saber do potencial de geração de caixa desse negócio. Ninguém quer investir em um negócio com baixa geração de caixa, que não tem capacidade de gerar caixa. Todo mundo quer investir num negócio que tenha boa capacidade de geração de caixa. Porque se gerou caixa, o dinheiro entrou na empresa, a partir dali é gestão. A partir dali eu consigo fazer funcionar. Lembre-se, você é médico, você compra produtos, por exemplo, para Botox. Você consegue, se está vindo gente para fazer Botox e não está sobrando lucro na operação, a gente consegue mudar o fornecedor, a gente consegue mudar o preço, a gente consegue mudar a estrutura com que você aplica isso. Tudo resolvido de forma que aconteça depois que o dinheiro entre no caixa. Então, por isso, o EBITDA ou o Lagida, eles são tão interessantes e importantes para fazer uma análise econômica e arranjar dinheiro para solucionar problemas. Muitas vezes, o dinheiro soluciona o problema. Outras vezes, mais dinheiro aumenta o tamanho do problema. Mas só dá para saber isso quando a gente tem indicadores claros sobre o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Combinado? Depois, o que é a depreciação e como a depreciação é tratada no DRE?
Depreciação funciona assim primeiro, né? Passo atrás. Na contabilidade, lá não, na contabilidade, as coisas depreciam, ou seja, elas perdem o valor. Quando você compra um carro de novo, 0 km, tira ele da concessionária, um dia depois ele vale de 15 a 20% menos porque ele depreciou. Depreciou é perder o valor ao longo do tempo. Combinado? Você percebeu que um dia que você tirou seu carro da concessionária, você não bateu, não pegou fogo o seu carro, não houve nenhum sinistro, simplesmente ocorreu um evento financeiro ao longo do tempo. Um evento financeiro ao longo do tempo. O seu bem, o seu móvel depreciou, perdeu o valor ao longo do tempo. Isso na pessoa física. Quando eu estou na pessoa jurídica, o negócio é mais legal ainda, porque a legislação já tem um índice de depreciação para cada coisa. Então, lá na contabilidade, os contadores estudam junto com a Receita Federal e outros órgãos a depreciação dos bens que ocorrem dentro de uma empresa. Então, quando eu compro um computador para o meu uso pessoal, ele tem uma depreciação natural de pessoa física. Quando eu compro um computador para uso profissional lá dentro do meu CNPJ, ele tem outra depreciação, e é uma depreciação para a pessoa jurídica. Ela é muito mais acelerada. Para você ter noção, um carro em 5 anos na pessoa jurídica ele depreciou 100%. Na contabilidade ele não tem mais valor nenhum. Então, se eu for fazer um financiamento bancário e quiser dar um carro em garantia, eu sendo uma pessoa jurídica, e eu der um carro em garantia com 5 anos de uso, mesmo que o carro esteja em estado perfeitíssimo, contabilmente ele não tem valor nenhum como garantia. Então, por isso, o empréstimo para a pessoa jurídica é diferente do empréstimo para a pessoa física, porque são contextos diferentes. E a depreciação ela deve ser tratada no seu DRE. Ela é uma despesa não desembolsável, tá bom? E ela reduz o lucro tributável, embora o dinheiro não saia do caixa da empresa. Por que é importante você ter essa informação? Se eu tiver depreciação na minha empresa, eu tenho todos os meses, tá? Uma depreciação e todos os anos eu tenho depreciação. Eu quero colocar essa depreciação antes dos impostos ou depois dos impostos? Entra a parte que importa pra gente. A gente quer a depreciação antes dos impostos. A gente quer que as coisas depreciem antes de eu arrancar a parte que é do governo. Por quê? Pensa comigo, se eu pagar os impostos e depois depreciar, eu que vou ficar com esse prejuízo, porque o governo recebeu no valor cheio do bem. Eu, o empresário, fiquei com o valor depreciado, um menor valor potencial de mercado. Eu quero depreciar o item antes de entregar os impostos para o governo. Volto de novo no lagido e no EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Lá, quando eu estou tratando de depreciação, eu quero colocá-la antes dos impostos para eu depreciar as coisas primeiro no meu caixa, na minha empresa, e depois pagar os impostos sobre isso. Inclusive, já existe legislação há muitos anos sobre quanto é a possibilidade de depreciação lá dos meus estoques, das coisas que eu tenho, para fins de imposto. É uma forma de pagar um pouco menos de imposto usando a lei de um jeito correto. Então, a informação relevante é no seu DRE, é bom que tenha depreciação. Se não tem depreciação, significa que a tua operação ainda é muito pequena ou não tem muitos itens depreciáveis que a gente pode utilizar. Combinado? E o último é qual que é a relação do DRE com o balanço patrimonial. Esses dois caminham juntos, tá? O DRE é uma foto do financeiro, então eu estou tirando uma foto do financeiro e de vendas e te entregando. Esse aqui é o relatório do mês. E o balanço patrimonial é uma foto da empresa como um todo, contabilmente falando. É a forma como um banco te enxergaria, como um banco emprestaria dinheiro para você, como um investidor avaliaria o financeiro da sua empresa, avaliaria qual o potencial do seu negócio, seria com BP, que é com balanço patrimonial. E lá no balanço patrimonial, a gente tem um campinho chamado lucros ou prejuízos, lá no balanço patrimonial. E esse campinho lucros ou prejuízos é preenchido com o DRE. Através do resultado do DRE, eu arranco ele de lá e jogo no balanço patrimonial, para dizer, ó, tive lucro ou prejuízo sobre isso, calcula meu patrimônio líquido. Talvez seja muita informação para você num curto espaço de tempo, mas tudo isso que eu te contei aqui hoje, neste vídeo de alguns minutos, é só sobre um item da sua empresa, sobre a gestão financeira do seu negócio, que você, como empresário ou como sócio de um negócio, deve ter, tá bom? E isso é importante que você tenha muito antes, muito antes de que qualquer problema financeiro ocorra e só depois você tenha tempo de ver isso, combinado? Se você não está tendo tempo de gerenciar esse negócio, contrate um consultor financeiro, contrate um economista que vai te ajudar neste processo, tá? De organização, de gestão, de gerenciamento. Porque sem esse processo de organização, gestão, gerenciamento, a gente vai ter problema. E o problema é muito maior quando você posterga ele para resolver depois. Quando você resolve logo, as coisas facilitam e ficam no momento ideal para você ter resultados cedos. Quando você posterga, a gente tem problemas que se estendem ao longo do tempo e aí eles ficam mais caros de se pagar, às vezes inviabilizando a sua operação.
Tudo que eu te falei hoje é sobre DRE, demonstração de resultado de exercício. Se você quer saber mais sobre essas coisas, finanças, investimento, educação financeira, segue nosso perfil, seja nessa rede social, seja em outra, mas sempre lá Matheus Torrente, exceto no YouTube que tá Finanças com Torrente, mas sempre segue a gente e compartilha aqui embaixo suas dúvidas. Escreve qual é a sua pergunta, escreve qual é a sua dúvida, que eu posso gravar um vídeo justamente para sanar essa dúvida para você. Às vezes está faltando só uma cerejinha no bolo da sua gestão financeira para você poder ter uma linda festa de aniversário. Uma analogia simples para você entender que quanto mais cedo você terminar esse pedaço, terminar literalmente de organizar a gestão financeira do seu negócio, mais cedo você está disponível para ir para o próximo nível, que é justamente o outro nível do jogo, onde a gente não está mais falando do DRE, a gente está falando sobre como comprar a empresa do meu concorrente e como é que eu vou avaliar quanto que ela vale. Eu só preciso e só posso fazer isso quando a minha empresa já tem todos esses dados claros, quando eu já fechei essa caixa e já resolvi esse problema. Combinado? Um forte abraço e eu te vejo em breve.